Após 4 meses é hora de fazer outro iceberg no canal. Qualquer coisa, reúna curiosidades, teorias da conspiração e easter eggs sobre os Power Rangers. Sem enrolar muito, porque esses vídeos de iceberg são sempre gigantes, para esse tipo de série com muitas temporadas e episódios fica impossível fazer vídeos nos moldes tradicionais aqui do canal. Se eu resolver falar de uma temporada, vão me pedir para falar de todas as outras. E eu até faria, mas não quero passar 25 anos fazendo vídeos só sobre um assunto. Então o formato de iceberg é perfeito para isso. Posso passar um pouquinho por cada série, reunindo informações que eu julgo mais interessantes, enquanto eu ignoro as partes mais chatas. Por isso, exatamente como os outros icebergs desse canal, esse aqui é mais um feito 100% por mim, reunindo informação de todos os cantos da internet para ser um conteúdo novo e interessante, mesmo para quem já conhece outros icebergs do mesmo assunto. E claro, quero deixar meu agradecimento e recomendação ao pessoal lá do Mega Power Brasil, porque falar de Power Rangers sem mencionar os melhores produtores de conteúdo no mundo sobre esse assunto seria uma sacanagem. Se me surgir alguma dúvida, se eu queria mais detalhes sobre alguma informação, sem brincadeira, eles tinham um vídeo, um podcast ou um post no site sobre isso. Se você curte Power Rangers e não acompanha o trabalho deles, vai lá seguir o Mega Power Brasil em todas as redes. E por fim, só para deixar mais uma coisa clara, esse não é um iceberg sobre Super Sentai, as séries japonesas que deram origem a Power Rangers. Claro que em alguns momentos é impossível não falar da origem de certos designs ou conceitos, mas o foco é só Power Rangers. Tanto as séries de TV e os bastidores delas, como o universo expandido dos quadrinhos. Pense nesse vídeo quase como uma lista de curiosidades para nivelar o conhecimento de quem só assistiu uma série ou outra e não acompanhou esse universo em toda a sua totalidade, para ficar pau a pau com o conhecimento de quem seguiu lendo quadrinhos, acompanhando entrevistas, discutindo teorias e outros projetos ao longo de todos esses anos. Camada 1. Aqui tem bem cara de introdução mesmo, trazendo alguns conceitos que vão servir de base para vários outros tópicos. Eras de Power Rangers. A história de Power Rangers é dividida de maneira informal em 4 ou 5 eras. A Era Zordon é a primeira e mais clássica, sobre a direção criativa da Saban Entertainment, incluindo as temporadas Mighty Morphin, Alien, Zeo, Turbo e No Espaço. O charme principal desse período de Power Rangers era como amarravam o final de um time com o comecinho do seguinte, fazendo essencialmente uma grande história única com 6 temporadas, em que eles trocavam alguns dos personagens, as fantasias, os vilões, mas nunca perdia esse sentimento de ser uma coisa só, e terminando o período justamente com a morte desse personagem. A era pós-Zordon é uma subdivisão ainda menos oficial, pegando um limbo de 4 séries: Galáxia Perdida, O Resgate, Força do Tempo e até Força Animal, dependendo de pra quem você perguntar. Depois da morte do Zordon, as séries seguintes perdem essa coisa de cronologia super compartilhada. Essas 4 séries ainda foram dirigidas dentro da Saban, então ainda tem uma referência aqui ou ali, mas a proposta já estava começando a mudar. No caso de Força Animal, metade da série foi desenvolvida antes da venda para Disney, que é o que determina a próxima era, daí a indecisão de onde ela se encaixa melhor. A era Disney é a queridinha para as crianças dos anos 2000 como eu. Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão, SPD, Força Mística, Operação Ultraveloz, Fúria da Selva, terminando com RPM. Como o nome indica, essas séries foram desenvolvidas quando a Disney comprou um monte de direitos e nele estava incluso um contrato de ter que produzir mais algumas temporadas de Power Rangers. Mas rolou um corte pesado nos custos de produção. Foram filmar na Nova Zelândia por ser mais barato, as temporadas passaram a ter só 32 episódios ao invés dos mais de 50 de antes. Felizmente, a equipe por trás de roteiro e direção não mudou muito e não perdeu o carinho pela coisa. Então a qualidade das séries não sofreu tanto assim, sendo várias dessa época as favoritas de vários fãs até hoje. Em seguida, tivemos a era Neo Saban, em que os direitos foram recomprados pela empresa original em parceria com a Nickelodeon para passar as séries. Um detalhe peculiar é que as séries foram divididas em 2
duas temporadas: Samurai e Super Samurai, Mega Force e Super Mega Force, sendo essa a única a adaptar uma nova história e novo conjunto de brinquedos, seguidas por Dino Charge e Super Dino Charge, Ninja Steel e Super Ninja Steel. Desde questões estéticas questionáveis, como as formas de cockpit para pilotar um Megazord, até os roteiros bem insatisfatórios desse período, tipo a Guerra Lendária, que trouxe vários dos Rangers antigos, mas acabou não fazendo muito com isso. Várias dessas decisões tornam esse período bastante delicado para os fãs. Por fim, a era atual, a era Hasbro, em que ela adquiriu a marca Power Rangers e revitalizou tudo de um jeito que eu só posso bater palma. Jogou as séries em plataformas de streaming, trouxeram um olhar muito novo para as histórias que eles estavam adaptando. Por ser um período bastante experimental, a gente viu um crescimento enorme nos quadrinhos sendo lançados sobre o universo expandido, que inclusive foram integrados muito bem nas séries de TV nessa época, tema que vai aparecer bastante ao longo desse iceberg. Quadrinhos e universo expandido. Desde 2016, a Boom Studios vem expandindo cada vez mais a história das próprias séries, dos personagens, de conceitos relacionados a esse universo. Se você gosta de quadrinhos, vai fundo. Power Rangers oferece tanta coisa que metade desse iceberg vai acabar tocando nesses materiais. Crossovers com Tartarugas Ninjas. Os fãs mais velhos devem lembrar do crossover clássico que aconteceu em Power Rangers no espaço, feito como propaganda para séries live action das Tartarugas, também produzida pela Saban. Mas nos quadrinhos, elas voltaram a aparecer mais algumas vezes, inclusive assumindo o manto de Mighty Morphin Power Rangers por um breve período. Depois elas acabaram se tornando uma nova equipe própria, os Rangers da Dimensão X, num quadrinho focado totalmente nesse time. Super Sentai, assunto que já é de conhecimento geral hoje em dia. Power Rangers é a adaptação norte-americana das séries japonesas conhecidas como Super Sentai. Go Ranger foi a primeira em 1975, mas só 16 séries depois, em 1993, tivemos Zeo Ranger, que Rain Saban conseguiu levar para o resto do mundo na forma de Power Rangers como a gente conheceu. Desde então, todas as séries foram adaptadas de alguma forma ou de outra, seja em temporadas inteiras mesmo, ou tendo elementos das séries japonesas encaixados no meio de outras séries americanas, fazendo essa mistura toda que vai ser assunto para mais tópicos nesse iceberg. Dai Ranger ou Zeo 2. Como Zeo Ranger tinha só 50 episódios, chegou uma hora que a Saban não tinha mais monstros novos para usar, então eles precisaram tomar uma decisão: trocar todo o visual por Dai Ranger, a série japonesa seguinte, ou criar Zeo 2, como os fãs acabaram chamando. Basicamente, eles pediram para os japoneses gravar mais cenas com as fantasias iniciais, para poder esticar um pouquinho mais a temporada de Mighty Morphin, que acabou durando 3 vezes mais que o material original. Os famosos Thunder Zords, na verdade, eram os robôs desse segundo time, e todos os vilões enfrentados a partir de um certo ponto também vieram dessa outra história, que foi toda regravada sem trocar os uniformes clássicos que todo mundo se acostumou, com exceção, claro, do Tommy. Esse visual de Ranger branco que ele usou veio sim de Dai Ranger, já que o sexto herói daquela série convenientemente lembrava um pouco o Ranger verde, tendo essa armadura dourada no peito e sendo um membro de mais destaque dentro do time. Sentais não adaptados. Considerando que Zeo Ranger foi a 16ª série japonesa, as 15 anteriores nem sequer deram as caras numa versão americana. Dai Ranger foi por muito tempo um caso isolado de pular alguma temporada japonesa, até a era Neo Saban fazer isso com um monte delas, sendo esse mais um dos motivos pela raiva que os fãs têm por esse período. Pra quem conhece um pouquinho de Super Sentai, deve ter percebido que entre Super Mega Force e Dino Charge, faltou o Go Busters,
que a Hasbro foi resgatar muitos anos depois? ToQger e Kyuranger são casos especiais igual a Dairanger, em que certos elementos desses dois Sentais foram acrescentados em temporadas que já estavam adaptando a alguma outra série. Aí de resto, todas são séries que provavelmente nunca vão dar as caras, já que a Hasbro começou a fazer coisas mais autorais, ainda usando elementos das séries japonesas, mas tentando ter os seus próprios Rangers, assim como acontece nos quadrinhos. Bioman ao invés de Zyuranger. Power Rangers poderia ter começado 8 anos antes do que ele começou, adaptando Shoudenshi Bioman lá do Japão. A primeira tentativa de vender Power Rangers feita pelo seu Saban foi negada, mas dá pra ver resquícios disso no primeiro trailer do que ele quis fazer. Eram outros atores, mas com os nomes dos personagens que a gente conheceu. Só que repara ali naquele detalhe, o Zaki era o Biorhythm Green, confirmando que ao invés de usar as cenas de Zyuranger, quase tivemos Power Rangers usando as cenas de Bioman, o Sentai de 1984. Será que o Biohunter Silva teria sido o nosso Tommy nessa versão? A armadurazinha no peito lembra um pouco, né? Saban roubou a ideia de Godzilla. Adaptar material japonês pros Estados Unidos fazendo poucas edições em cima não é invenção de Power Rangers. O primeiro filme do Godzilla já fez isso em 1956, usando as cenas originais japonesas do filme de 54. Eles reaproveitaram as filmagens do monstro, das explosões e maquetes, mas refizeram todas as cenas civis com atores americanos. Exatamente o tipo de adaptação pela qual a Saban ficou famosa em várias das séries deles. Atores brasileiros. Tivemos 3. Glenn Macmillan, o Amarelo de Tempestade Ninja, nasceu em São Paulo, mas viveu quase a vida inteira na Austrália. Ele já veio para vários eventos no Brasil, deu várias entrevistas por aí, fala português naturalmente e é um cara super gente fina. 12 anos depois, em Dino Charge, tivemos Davi Santos, nascido no Rio de Janeiro, mas que sempre viveu em Nova York. Também fala português, mas com um sotaquezinho um pouco mais puxado. Também já esteve aqui no Brasil para uma tarde de autógrafos e também é super gente boa. E por fim, a Christy Aine, em Ninja Steel, que pros noveleiros aí deve ser bem conhecida por interpretar uma personagem em Malhação. Eu não assisti a novela dela, porque eu só assisto série que me vende brinquedo colecionável. Zack não tem um dedo. Essa é uma curiosidade que pouquíssima gente reparou, mesmo tendo 25 anos de reprises de Power Rangers, porque eles até conseguiam esconder muito bem antigamente. O Walter Jones, o ator do Ranger Preto nas primeiras temporadas, perdeu o dedo do meio aos 4 anos de idade. E é só isso mesmo. Fica aí como um easter egg que muita gente só foi reparar muitíssimos anos depois. Episódios completos no YouTube. Se você ficou com vontade de rever qualquer temporada de Power Rangers, principalmente até a era Neo Saban, tá tudo de graça no YouTube. O canal em inglês tem tudo mesmo, enquanto o canal brasileiro tem tudo até o final da Era Zordon, em No Espaço. Mas existe também um segundo canal, Power Rangers pra crianças, que aí pula para as temporadas da Neo Saban. Então, infelizmente, dublado em português, falta logo o período pelo qual eu sou mais apegado. Camada 2. Essa é bem voltada para o público que não acompanhou Power Rangers durante todos esses anos. Piloto de Mighty Morphin Power Rangers. Piloto é o nome dado a um primeiro episódio de testes para ver se algum canal compra uma série ou não. Ver esse episódio é quase uma janela para um universo paralelo, em que alguns atores foram diferentes, tipo pra Trini e pro Skull. Todo mundo é meio parecido com o que a gente conhece, mas ao mesmo tempo não. O Bulk e o Skull eram bem mais bullies mesmo, não tanto alívio cômico. E ver eles tomando uma surra dos Rangers é algo que definitivamente não rolaria na série da maneira que ela ficou feita. Mas claro, a cena mais famosa desse piloto vocês já devem ter visto. Os rostos dos atores morfando nos dinossauros que eles representavam, porque o Zoltar deu os poderes de Dino Rangers pra eles.
Os primeiros episódios de Mighty Morphin misturaram o material japonês meio que de qualquer forma, sem montar um plot do jeito que a gente tá acostumado. Começa com a galera na escola, de repente mostra um ônibus espacial viajando por ruas claramente japonesas. Aí a turma vai enfrentar os bonecos de massa num deserto, pra depois enfrentar o monstro esqueleto no parque de diversões. E aí chamam o Megazord pra enfrentar um cavaleiro nada a ver. Isso tudo foi no mesmo episódio. Levou algum tempo até a gente ver algo mais coerente mesmo, tipo o mesmo monstro aparecer em todas as etapas da história como a gente tá acostumado. Os vários possíveis finais. Power Rangers quase acabou em pelo menos 4 ocasiões. A primeira foi o final de Mighty Morphin mesmo, sem saber se deveriam ou não jogar fora tudo que foi construído e seguir o padrão japonês de adaptar uma série do zero, o que nos leva ao segundo final, no espaço. Como Turbo foi muito mal em audiência, a galera decidiu fazer só mais uma temporada pra amarrar tudo e se despedir. Só não contavam com o recorde histórico de audiência. No espaço foi uma das temporadas mais bem recebidas até hoje, salvando a marca. O próximo risco de tudo acabar veio com Força Animal, quando a Disney comprou os direitos. A obrigação deles era só terminar essa temporada e talvez fazer mais uma. Por sorte, Força Animal teve uma temática que funcionou muito bem para vender várias coisinhas colecionáveis. Então Power Rangers se salvou pelo dinheiro, especialmente depois dos vários cortes de custos que fizeram a partir da série seguinte. Por fim, a mesmíssima situação de Turbo e no espaço se repetiu. Fúria da Selva já não foi tão bem quanto a Disney esperava. Então eles resolveram fazer só mais uma temporada para fechar tudo, deixando os roteiristas bem livres para fazerem o que eles quisessem. Aí surgiu Power Rangers RPM. E aí no final das contas o sucesso dessa equipe acabou mesmo salvando esse universo mais uma vez. Masked Rider. Dado o sucesso de trazer Super Sentai pro resto do mundo, a Saban quis fazer o mesmo com a franquia irmã, Kamen Rider. Eles adaptaram Kamen Rider Black RX como Masked Rider. O piloto dessa série foi inclusive um episódio dentro de Power Rangers, um crossover entre os heróis para propagandear essa nova série. O Morfador Mestre é o morfador especial que o Tommy ganhou em algum momento não elaborado, mas que permite ele se transformar em todas as formas que ele já teve ao longo da história. A gente viu ele sendo usado pela primeira vez no especial de 25 anos, lutando ao lado de outros heróis clássicos e do time principal daquela época. A última vez em que ele apareceu foi no quadrinho Soul of the Dragon, que é justamente sobre a história do Tommy como um personagem, até o momento em que ele deixa de ser um personagem, passando esses poderes dele pro filho, que é o Ranger Verde da SPD nessa época, só que ele usa o famoso escudo do dragão por cima da fantasia tradicional. Lord Dracon, talvez a forma mais interessante do Tommy nos quadrinhos, vindo de um universo paralelo em que o Ranger Verde nunca passou pro lado dos heróis. Ele só foi acumulando mais e mais poder a ponto de dominar essa realidade paralela absurda. Ele aparece principalmente no arco Shattered Grid, mas consegue cruzar para outras realidades querendo aniquilar ainda mais Rangers. É um personagem que obviamente ficou muito famoso. Ele ganhou inclusive um trailer em live action, interpretado pelo Jason David Frank mesmo, para divulgar tanto esses quadrinhos em que ele apareceu, quanto os jogos em que ele também dá as caras para descer a surra em vários Power Rangers. Crossover com Street Fighter. Começou como uma brincadeira no canal do YouTube, para promover o jogo de luta Legacy Wars, já que Street Fighter até foi uma DLC pro jogo dos Rangers. O Ryu e a Chun-Li ganharam formas Ranger e fizeram parte desse universo expandido. Pra quem enfrentou Tartarugas Ninja, né? Tudo mesmo é possível nesse universo. Rita como Mãe Mística. A Rita, como nós conhecemos em Power Rangers,
ainda usava cenas do material japonês, sendo interpretada por Machiko Soga, uma lenda do tokusatsu por ter feito várias outras vilões em várias outras séries, mas que não eram conectadas entre si. Pela atriz ser um ícone da franquia, em 2005 ela foi convidada para uma participação especial no filme de Mad Ranger, interpretando a grande mãe de toda a magia nesse universo. Power Rangers foi muito genial em incrementar isso ao cânone deles, quando disseram que a mãe mística de Força Mística era a própria Rita, ou seja, aproveitaram a atriz ser a mesma para dizer que o personagem é ela também. Brandeis Bardin Campus. O famoso centro de comando presente durante toda a Era Zordon não é só um cenário de visual interessante, ele é literalmente o campus de uma faculdade nos Estados Unidos. Por ter esse visual meio sci-fi, quase alienígena até, diversas outras produções cinematográficas também já usaram ele. Kelson Henderson. Talvez você não conheça por nome, mas você já viu esse cara em alguma série de Power Rangers. Simplesmente porque ele tá em todas desde 2004. Começou como figurante em Dino Trovão, aí foi ter um personagem com mais destaque lá em SPD. Tava todo maquiado em Força Mística, e aí começou a dar a voz para vários personagens em todas as séries depois dessa. Ele só foi mostrar a cara de novo lá em Ninja Steel, quando ele se torna um grande inventor de armamentos para várias das novas equipes de Power Rangers. Yoshi Sudarso e Digimon. Esse ator que interpretou o Ranger Azul em Dino Charge é também um youtuber de sucesso pro fandom de Digimon, focando especialmente no card game nesses últimos tempos. Mas já fez vídeos sobre os Vital Bracelets, gameplay de videogame e, claro, collab com outros digitubers gringos pra misturar as duas paixões dele. O cara gosta de Tokusatsu e Digimon igual eu. Nós dois somos muito parecidos. Confia. Power Rangers na Coreia. Antes de Mighty Morphin, a Coreia chegou a dublar alguns dos Sentais originais e passou a série sem modificações. Mas em 94 começaram a chegar as séries americanas para serem dubladas, descartando as versões japonesas de Zeo Ranger até Gao Ranger, para em 2004, por qualquer motivo bizarro que seja, eles voltarem a dublar as versões japonesas, mas mantendo os títulos das versões americanas. Vale a curiosidade adicional de que Dino Force, a dublagem de Kyoryuger, fez tanto sucesso pela Coreia que eles fizeram a própria continuação, chamada de Dino Force Brave. Power Rangers no Japão. Por lá, o caminho inverso também aconteceu. Algumas das séries americanas eram dubladas em japonês, geralmente pelos atores que fizeram o personagem equivalente na série original. SPD foi especialmente querida pelo público de lá, já que Deca Ranger por si só também foi um fenômeno na época. Fica inclusive a recomendação pro meu vídeo sobre Akiba Ranger, porque no primeiro episódio dessa série que parodeia os Super Sentais, uma das piadas é que o ator japonês do vermelho dá uma zoada que ele tá indo no evento de Power Rangers e não no de Super Sentai. Contrapartes do gênero oposto. Se você já se perguntou por que em certos times só uma das garotas tem saia na fantasia, é por causa do Sentai. A versão americana sempre tentou ao máximo equilibrar o número de homens e mulheres nas equipes, mas no Japão era super comum ter só uma mulher no time, sendo o amarelo a cor que a Saban costumava dar para outra garota quando na série original tinha um homem no lugar. Tanto que pros Sentais com duas garotas mesmo, são sempre as duas de saia. Em Dino Fury finalmente fizeram algum comentário sobre isso, com a Izzy sendo a Ranger Verde no lugar do Toa, e por isso teve a saia só na primeira transformação, já que ela arrancou fora, falando que ela não queria isso na fantasia dela. Temporadas que são iguais aos Sentais. Isso aconteceu especialmente naquele limbo pós-Zordon. O Resgate, Força do Tempo e Força Animal são iguais às temporadas japonesas, mas sempre com a adição de um elemento a mais em cima disso. O Resgate, por exemplo, inventou um Ranger exclusivo dessa versão. O Titanium trouxe com ele algumas mudanças para a história. Em Força do Tempo tivemos um dos melhores vilões da história
história de Power Rangers, o Hansik, e felizmente adicionou muito a uma história que já era bem boa. Mesma coisa em Força Animal com o Mestre Ogro, 100% americano, trazendo mais drama para essa história. Mas fica a recomendação, ver tanto Power Rangers quanto o Sentai equivalente é sempre uma experiência muito interessante. Produção usava brinquedos do Walmart. Não é de se surpreender que muitos dos objetos utilizados nas próprias séries eram os brinquedos que eles estavam vendendo. Em alguns dos making-offs é comum ver a produção tendo que correr para algum mercado para comprar um brinquedo novo porque algum dos atores quebrou o que ele estava usando em cena. Era super normal a galera arremessar o morfador longe na hora de fazer as poses de transformação. Excesso de energia residual do biocampo é uma frase super complicada para explicar as faíscas que os Rangers soltam nas lutas, e principalmente as explosões depois das transformações. Em Power Rangers RPM, a Doutora K confirma que todos esses efeitos pirotécnicos são a energia que sobra nas fantasias depois do processo de transformação. Por que os vilões esperam a transformação? Pra gente, os vilões estão esperando um tempão, mas já foi mostrado várias vezes que na verdade a transformação pode ser instantânea. É que pra vender bem o brinquedo, tem que dar uma valorizada nesse momento, né? Mas a justificativa mesmo pra isso vem lá do Super Sentai, que por serem séries japonesas, se baseiam muito em elementos do teatro tradicional japonês, em que os atores tinham esse momento para falar todos os seus títulos de realeza, a sua importância como a representação de um deus na Terra e coisas do tipo. Então o vilão ficava esperando porque a plateia estava esperando. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal só sobre esse e outros detalhes da cultura japonesa que influenciaram a maneira como os Super Sentais são construídos. Camada 3, agora sim, mesmo quem não sabia nada de bastidores ou universo expandido de Power Rangers, agora já tá apto a encarar curiosidades com carinha de iceberg mesmo. Battlerizers são armaduras exclusivas para Power Rangers vender brinquedos que os Sentais não tinham. Historicamente, essas armaduras são só pros Rangers vermelhos, mas sempre tem uma ou outra exceçãozinha, né? SPD é um caso especial, de novo, graças ao sucesso que ele fez lá no Japão, tendo a primeira importação no sentido inverso dessa adaptação. O Battlerizer do SPD vermelho apareceu anos depois em um filme especial de Deca Ranger, o que pode ou não ter sido a causa para a mudança lá na frente em Kyoryuger, em que as próprias séries japonesas começaram a ter seus próprios Battlerizers também, talvez até para facilitar ainda mais para a adaptação norte-americana. Formas exclusivas de brinquedos. É parecido com o conceito anterior, mas aqui são formas que não apareceram nem na série de TV, é só brinquedo mesmo. Tem a forma SWAT para outros Rangers de SPD, sem contar, claro, os Zords exclusivos dos brinquedos também, que muitas vezes eram só um Zord já existente, mas com uma nova cor. Assim fica fácil, né? Versão Furry do Anubis Kruger. Pra quem lembra do cachorrão de Power Rangers SPD, vocês nunca se perguntaram o porquê dele ter uma pele de réptil? Isso foi uma decisão do produtor da série, que adorou o personagem da versão japonesa, decidindo manter a história dele também na versão americana, fazendo só uma mudança, já que o produtor achou ele muito cara de bichinho de pelúcia e não de chefão fodão que ele deveria ter, e eu devo concordar que ver esse furry sem camisa definitivamente estraga um pouco a personalidade maneirona que era pro personagem ter, né? Galáxia Perdida em Eternamente Vermelho. Um dos episódios mais épicos de toda a história de Power Rangers tem um segredinho que pouca gente reparou. Quando todos os Rangers vermelhos se encontram pela primeira vez, ficou faltando o Léo de Galáxia Perdida. Os mais espertos vão dizer que é porque ele tá em outro planeta, faz parte da história, e até pode ser, por coincidência se encaixa. Mas na verdade o ator não ia participar desse especial por questões de contrato. Então
todas as cenas dele tiveram que ser gravadas depois do resto da galera, mas a edição até que disfarçou bem. Lá na cena na lua, ele desmorfa pra dar um oi, mas quando troca pro plano geral, dá pra ver rapidinho ele ali ainda morfado. Aí todo mundo se alinha pra se transformar, e ele claramente foi inserido por CGI na frente dos outros. Quando a gente começa a reparar, fica bem óbvio. Tipo no final desse episódio, em que ele só aparece de costas, tendo os 9 Rangers na tela. Mas quando mostra todo mundo de frente, só tem 8. E ó ele em CGI de novo na despedida, todo deslocado lá no cantinho. Sexto Ranger versus membro extra. Essa é uma discussão clássica dos fãs. Como diferenciar um real sexto membro que faz parte do time daqueles heróis especiais que aparecem só vez ou outra? O que ajudou mesmo foi em Gokaiger ou Super Mega Force, em que a armadura especial do sexto Ranger lista todos os que são oficialmente sextos membros também. Então, por exemplo, o Defensor Magna era uma sexta pessoa em Galáxia Perdida, mas não conta como sexto Ranger do time, enquanto o Trenchard de No Trovão é a quinta pessoa do time, mas acaba caindo nessa categoria especial, que geralmente traz um cara mais forte, usando essas fantasias com detalhes a mais. Então é uma discussão que dá muito pano pra manga, especialmente quando a matemática não fecha. Power Rangers exclusivos. O mais famoso, sem dúvidas, é o Titanium Ranger de O Resgate, que é uma invenção 100% norte-americana, já que não existiu nada parecido na série japonesa. Mas Fúria da Selva criou 3 Rangers exclusivos também, baseados nos mestres que estavam em Geki Ranger, mas que por lá nunca se transformaram. Aí dá pra colocar nessa lista fantasias que tiveram leves redesigns. O Esquadrão A de SPD, ou até o SPD Laranja, apesar dele ser só coisa da imaginação no episódio, a própria galera de Fúria Cósmica, e claro que tem formas exclusivas em brinquedo também, tipo 3 Rangers que RPM ganhou pra vender junto com os 3 Paleozords da série. Mestres da rede de morfagem. A rede de morfagem é a origem de todos os poderes de todos os Rangers no universo. É meio que uma dimensão de energia pura que pode se manifestar nas diferentes temáticas que vimos ao longo das temporadas. Os mestres da rede de morfagem são as entidades que vivem nessa dimensão e que só de olhar pra eles, a gente já entende o porquê dos times de Power Rangers serem do jeito que eles são. Essa forma principal só veio aparecer na TV em Dino Fury, poucos anos atrás. Só que desde Mighty Morphin, o conceito já existia. Eles usaram filmagens dos chefes tribais de Zeo Ranger para representar sacerdotes que, segundo Zordon, cuidaram dos ovos dos Dinozords. O Zed era assustador demais. O primeiro vilão original de Power Rangers chegou pra ser assustador mesmo, já que a Rita e os capangas dela traziam muito alívio cômico. Então o Zed, que só pelo visual ser puro músculo e ossos, já metia medo. E aí por uns 20 episódios ainda veio pra ser cruel, sádico, até os pais mandarem cartinhas pra Saban reclamando que ele tava assustador demais pra criançada. Eis que tivemos o episódio em que ele se casa com a Rita e daí em diante também passou a ser só alívio cômico. Reedição de Mighty Morphin Power Rangers em 2010. Ao final da era Disney, ao invés de investir em mais uma série nova, eles simplesmente resolveram dar uma repaginada na primeira temporada, reeditando os episódios para terem efeitos mais modernos. Se isso já soa estranho, na prática foi ainda pior. Algumas cenas eram diagramadas na tela como se fossem quadrinhos, sem o menor motivo para isso. Vários letreiros e onomatopeias apareciam na tela para realçar os momentos de ação, e o mais engraçado é que eles adoravam pausar a cena para botar um plano de fundo que na mente deles devia ser muito estiloso. O problema é que eles acabaram usando o Q-Rex de Força do Tempo, ao invés do Tiranossauro lá da primeira série. E ficou assim a temporada inteira. Bryan Cranston em Power Rangers. Famoso por ter interpretado Walter White, Bryan Cranston também interpretou o Zordon no filme de 2017. Mas não é disso que eu quero falar, isso é o básico. A real é que o Mr. White já esteve em Power Rangers desde a primeira temporada. Ele dublou alguns dos monstros da série. Não era ele na fantasia porque as cenas ainda eram as japonesas, mas a voz é dele.
Jason David Frank quase foi o Cybertron. Assim como a Saban tentou adaptar Kamen Rider aos moldes de Power Rangers, vários outros tokusatsus foram vítimas da sabanização. Metalder quase foi para os Estados Unidos com o nome de Cybertron, e o protagonista seria ninguém mais, ninguém menos que Jason David Frank. Imagina Power Rangers sem o Tommy, porque o ator acabou caindo na série errada. Chroma Squad vs Saban. Chroma Squad é um jogo indie brasileiro feito com muito carinho e muitas referências ao gênero de tokusatsu no geral, mas especialmente aos sentais japoneses. E dado o sucesso do projeto no Kickstarter, a Saban mandou uma gentil intimação judicial que só tinha duas saídas: abandonar totalmente o projeto ou dividir os lucros com a empresa, sendo forçados inclusive a botar o subtítulo patético de inspirado pelos Power Rangers da Saban. Mas os devs não deixaram barato não, porque tem uma missão dentro do jogo que você recebe uma cartinha do Dr. Sabão falando que o seu time tá roubando os direitos autorais dele, e que ou você vai ser processado ou deve pagar uma multa por isso. Legend of White Dragon. Esse é o último filme que o Jason David Frank estrelou antes de nos deixar. É um filme de ação com um super-herói claramente inspirado nos dois designs mais clássicos dele como Power Ranger. Oficialmente o filme não tem nenhuma conexão com Power Rangers, mas é produzido pela Beth in the Sun, que fez aqueles mesmos trailers com o Ryu e a Chun-Li e até o do Lord Dracon. Então eu não sei como a Saban não foi atrás dele. O filme tá previsto para estrear no final de 2024 e eu com certeza vou assistir só pela maluquice da coisa. Vengix de RPM venceu. A série mais apocalíptica da história de Power Rangers termina com o vilão sendo destruído por um monte de destroços. Mas esse corpo era só uma máquina. O Vengix sempre foi o vírus de computador representado por uma luz vermelha que não se apaga. Exatamente como foi mostrado em um dos morfadores na última cena da série, deixando os fãs teorizar por anos sobre o que isso significava. Eis que 10 anos depois, em Beast Morphers, tivemos o grande plot twist de que o vilão Evox na verdade era o Vengix. E a série deu várias pistas disso, tipo o dublador ser acreditado como Randall Ewing, um ator desconhecido, porque na verdade isso é um anagrama de Andrew Lane, o dublador de RPM. E há quem diga que mesmo em Beast Morphers o vilão sobreviveu de novo, já que anos depois em Dino Fury, um outro vilão meio robótico menciona que o mestre Evox não ficaria feliz com a volta do Lord Zed. Power Rangers Hyperforce é simplesmente uma série oficial, canônica, que aconteceu ao vivo na Twitch em partidas de RPG, com vários dos atores clássicos reprisando seus papéis, ou até fazendo Rangers novos, como no caso do Paul Schreier, que não tá aqui como Bulk, ou o Peter Sudarso, que não tá como Ninja Azul. A trama era pré-planejada pela mestre da sessão, mas o que rolava mesmo podia ser influenciado até pelo chat durante a partida. Eu não tenho muita paciência nem pra RPG, nem pra live de 3 horas, então eu nunca assisti tudo, só sei o básico. Em 3016, cadetes da Academia da Força do Tempo são liderados pela Jen para viajar pelas diferentes eras e derrotar o novo vilão. Solar Rangers. Os Solar Rangers originais vêm de fora da rede de morfagem, um universo em que Power Rangers tradicionalmente não existem. A história por trás desse time se amarra com diversos pontos diferentes do universo expandido dos quadrinhos. Os Solarix, o item que eles usam para se transformar, é literalmente uma manifestação física da própria energia dessa dimensão que dá o poder de todos os outros Rangers. Então não é pouca coisa. Depois de tantos arcos e conflitos nos quadrinhos, os Solar Rangers atuais são na verdade Rangers veteranos de diversas séries que foram herdando esse poder para se transformar nessa outra dimensão. E aí eles acabaram moldando os uniformes solares às suas próprias histórias.
Roupas coloridas na forma civil. Essa é outra pergunta importantíssima de ser respondida. Os Rangers são obrigados a usar roupas civis na mesma cor dos uniformes transformados? Aparentemente sim, né? Quando o Tommy assume a cor preta em Dino Trovão, ele fala com todas as palavras: vou ter que trocar meu guarda-roupa de novo, porque eu não tenho nenhuma roupa preta. Coitado dele, a cada 5 anos tendo que jogar tudo fora e começar do zero. Existe uma explicação simples para isso. Antes de todo esse negócio de universo expandido e rede de morfagem, em Super Mega Force, os Rangers ganharam um novo conjunto de poderes. E o Jake levantou um ponto muito importante. Por que ele, que era o Ranger preto no time anterior, agora tinha que usar uma roupa verde, enquanto todos os outros mantiveram a mesma cor? E bom, como o mentor deles disse, existe uma explicação simples para isso. A explicação é que função de cada cor. O universo expandido dos quadrinhos nos explicou o que cada cor simboliza dentro dos times de Power Rangers. E para responder o Jake, preto e verde eram irmãos no primeiríssimo time de Power Rangers no nosso universo. Daí a ligação mais íntima entre essas duas cores. Os Rangers Squadron usam justamente o visual de Die Ranger, a série que nunca foi adaptada diretamente durante a Era Zordon, e até esse nome que deram pra eles é uma tradução direta de Sentai, daí a importância maior pra esse time. Na primeira vez em que a energia da rede de morfagem foi utilizada, a gente viu que todos os futuros times foram definidos naquele momento. Todo o poder dos Rangers de certa forma surgiu ali com eles. Então isso explica o porquê de todo time ter basicamente as mesmas cores. O vermelho, azul e amarelo é o mínimo, porque esses três se tornaram os emissários da rede de morfagem, meio que a coluna vertebral para qualquer time do futuro, enquanto o verde e o preto se mantiveram como guardiões da própria rede, nunca mais se separando e criando esse vínculo especial, pelo qual não só o Jake passou, mas o Adam em Zell e o Carlos em No Espaço também passaram. Vale avisar que o Tommy como Ranger branco, apesar de ter o design vindo de Die Ranger, ele não tem nenhuma relação com os Squadron. Esse tipo de retcon que os quadrinhos fazem, usando os próprios furos no roteiro das séries para contar coisas mais interessantes em cima, é exatamente o que mais me encanta no universo expandido e me faz querer ler os quadrinhos. Camada 4. O que seria de um iceberg sem teorias que vão além de fatos, né? E mesmo quando tem uma explicação, tem gente que ainda vai duvidar. O pôster roubado da Power Morphicon 2007. No evento de Power Rangers de 2007, diversos atores autografaram um pôster que seria leiloado e o dinheiro iria para caridade. Esse pôster sumiu poucas horas antes do evento terminar. Agora vamos à polêmica. Como a última pessoa vista com esse pôster foi Samuel Benta, o ator do Ranger Preto de Operação Ultra Veloz, muitos fãs acusaram ele de ter roubado o pôster. Em 2020, finalmente os fãs aceitaram melhor a explicação que ele deu. Ele disse que levou o pôster para uma sala e trancou, achando que ninguém teria acesso. Então ele admitiu a culpa por ter perdido o pôster, mas ele tá certo, é uma sacanagem enorme ter sido banido desses eventos e ainda ostracizado pelos fãs por 1,5 décadas, especialmente porque os atores assinaram outros 2 posters e não teve problema nenhum. Vilões reaproveitados. O Fúrio de Galáxia Perdida, na versão japonesa, era um vilão da temporada anterior. O grande vilão Maligor, do filme de Turbo, acabou tendo a mesma fantasia reutilizada para ser o Espectro Negro em No Espaço também. No caso de Tokyoger, que nunca foi adaptado em versão Power Rangers, vários dos vilões dessa temporada foram espalhados em outras, tendo os mais diversos graus de importância. E até os soldadinhos básicos acabaram virando a guarda real do Zed nos quadrinhos. Vilões com mais ou menos importância. O próprio Fúrio, que era um chefão final no Japão, virou só um chefe menor. O Dom Donero, que era o grande vilão em Time Ranger, virou o alívio cômico de Força do Tempo, que nesse caso eu até passo o pano porque o Hansik é muito mais interessante do que ele. Basicamente, se algum Sentai trazia um vilão com a cara de um japonês
mais exposta, Power Rangers acabava inventando alguma coisa original pra substituir. Por outro lado, se Power Rangers tem um vilão importante com a cara americana exposta, isso significa que o vilão original japonês provavelmente teve o seu papel reduzido pra dar destaque pra esse novo cara. Mesogog inspirado num gato. O vilão dinossauro super assustador e icônico de Dinotrovão tem esses trejeitos esquisitos inspirados no gato do ator que interpreta tanto a forma humana do Anton Mercer, quanto também tá dentro dessa fantasia do monstro. E cara, como Leighton Gaines adorou interpretar esse personagem. Ele deixa isso tão claro nos making-offs de Dinotrovão, explicando como ele construiu cada mexidinha que o monstro daria, falando como ele chegava horas antes no set de filmagem só pra sentar no trono do Mesogog e entrar bastante no personagem. Se eu já gostava de Dinotrovão, ver essa entrevista com o cara me fez gostar ainda mais. Dimitria, uma das personagens mais, sei lá, de Power Rangers. Durante a temporada de Turbo, que consegue errar em quase tudo que ela faz, a Dimitria substituiu o Zordon como mentora dos Rangers e fez ainda menos coisas do que o Cabeçudo Azul. Já começa por ela ser de uma espécie que só faz perguntas, o que me irrita, e o mais curioso é que a Carol Hoyt interpretou tanto a Dimitria quanto a Divatox, a vilã dessa mesma temporada. E por isso existe um rumor de que talvez as duas personagens fossem irmãs, e que o plot dessa temporada deveria ter abordado isso, mas é Power Rangers Turbo, não fez nada direito. Spin-off do Bulky School, eu adoro os atores e respeito muito o impacto que eles tiveram pra história de Power Rangers. Mas assim, de quem foi a ideia merda de criar um spin-off só pra eles? Quem é mais velho deve lembrar que durante um período os personagens viraram macacos na série. E isso é porque os dois atores saíram pra filmar o spin-off deles, que felizmente pra mim nunca foi realmente aprovado e produzido. Saída de Jason, Trini e Zack. No episódio Transferência de Poder, vimos a primeira mudança de membros num time de Power Rangers. Tudo isso aconteceu porque na vida real os três atores pediram um aumento de salário e a Saban preferiu demitir eles. Muitos anos depois, nos quadrinhos, deram retcon pra esse momento, dizendo que na verdade os três saíram porque foram escolhidos para se tornar Rangers ainda mais importantes, os Omega Rangers. A temática desses Ômega é toda sobre alquimia, sobre criações e energias antigas, deixando subentendido que os Zords desse time foram os primeiros criados há milhões de anos. E esses novos candidatos a Omega Rangers chegaram porque o preto era a própria morte, o ceifador sinistro. E aí ele matou uma galera, fez um arco de Rangers zumbis, então acabou sendo banido do time. O Wes de Força do Tempo é o pai do Sky em SPD. Essa informação é falsa, mas muita gente acredita até hoje porque realmente a série não foi muito clara sobre isso. Em um dos melhores episódios dessa série, Reflexos, a gente conhece mais sobre a história do Sky e vê que o pai dele foi um Ranger vermelho no passado, mais especificamente um Ranger vermelho usando o uniforme da Força do Tempo. Nos bastidores, a explicação para isso foi só a Disney usando o uniforme que estava disponível. O que os fãs tentam teorizar em cima é que como as duas séries se passam no futuro, SPD no distante ano de 2025 e Força do Tempo no ano 3000, talvez parte da tecnologia das duas séries esteja conectada, talvez uma organização tenha dado origem a outra, mas oficialmente esse não é o Ranger vermelho de Força do Tempo. Então existe ainda menos comprovação de que esse cara é o Wes lá da série. Outros Quantum Rangers. O Quantum Ranger de Força do Tempo é um dos heróis favoritos dos fãs, mas muita gente ainda se confunde com o fato dele parecer tanto com o Ranger Vermelho da mesma equipe. A Saban até cogitou mudar o uniforme vindo da série japonesa para diferenciar ainda mais ele nos Estados Unidos, mas acabou descartando a ideia. A pergunta que surge é, será que existem outros Quantum Rangers para as outras cores? De acordo com o livro oficial para o RPG de Power Rangers,
Rangers existe sim, ao mesmo tempo que não. Os Quantum Rangers são defensores do próprio espaço-tempo, então pela origem desse poder, apenas um pode existir em cada timeline. Na principal que a gente conheceu, teve o vermelho, mas em outros universos que ainda não vimos em lugar nenhum, é possível que a gente venha a conhecer os das outras cores. Outros Rangers em RPM. A história de Power Rangers RPM se passa no único universo em que um vilão dessas séries já venceu. Essa realidade que muita gente brinca ao chamar de Mad Max Rangers já é pós-apocalíptica, com os poucos humanos sobreviventes tendo inventado os Operadores Rangers para tentar reverter essa situação. Mas cadê os outros times de Power Rangers dessa realidade? Será que eles nunca existiram para impedir esse mal? Oficialmente não, é exatamente por isso que o vilão venceu. Mas no episódio 24, nós vimos o capacete destruído do Ranger Vermelho de Operação Ultra Veloz. E na verdade, isso era pra ser só um easter egg mesmo. Por essa ser a última temporada da era Disney, ela é cheia de referências às séries anteriores. Referências em Super Sentai. Dado o impacto mundial que as versões americanas tiveram, é óbvio que os japoneses colocariam nas próprias séries alguma referência aos Rangers. Em Gokaiger, a série que pirateava os poderes das séries passadas, isso não ficou restrito só aos Sentais. Quando eles estão transformados em Go-Onger, eles conseguiram atacar com os pneus das luvas, exatamente como os Rangers de RPM inventaram de fazer. Lá no Japão, os robôs gigantes eram só robôs, mas vez ou outra algum deles era chamado de Zord, especialmente em Go Busters, que teve tanta referência a Power Rangers que é difícil escolher só uma. Eles falam It's Morphin Time pra se transformar, tiram os capacetes, mas ficam com o resto da fantasia, coisa que era super comum pros americanos fazer. O Yoshi Sudarsu, o azul de Dino Charge, fez uma aparição especial em Ninja, ironicamente sendo salvo pelo Ranger azul que o irmão dele viria a interpretar na adaptação do ano seguinte. E claro, o Akiba Ranger teve um episódio inteiro dedicado aos Powerful Rangers. Série CGI de Power Rangers em Ladybug. Pra quem não conhece, Miraculous Ladybug é uma série animada em 3D sobre heroínas francesas que se transformam para salvar Paris de supervilões. Ou seja, é basicamente a estrutura de um tokusatsu, até por ser coproduzida pelo estúdio de animação da Toei europeia. Então em 2011, quando cogitaram fazer uma série animada de Power Rangers em 3D também, a Ranger amarela inclusive se parece muito com a própria Ladybug, nós tivemos esse pequeno easter egg na série da garota. Tem um pôster do Ranger azul ali no cantinho. Infelizmente desse projeto a gente só teve o trailer mesmo. Kalish Explosions, nomeadas por causa do produtor Bruce Kalish. As Kalish Explosions são as explosões em cena que acontecem durante a era Disney. Talvez você não tenha reparado, mas de Força Animal até RPM, todas as explosões acontecem muito longe dos atores. Às vezes eles disfarçavam bem, não mostrando a linha do horizonte, ou criando ilusões de perspectiva com outros objetos em cena, mas essas explosões tiveram que ser diferentes por causa das regras de segurança impostas pela Disney. Metal Heroes e VR Troopers. Depois de não convencer investidores com a série estrelando um único herói, eles resolveram juntar pelo menos 3 séries japonesas numa só. VR Troopers seguiu exatamente a mesma fórmula, e é a coisa mais básica que você pode esperar já conhecendo Power Rangers. Estudantes de artes marciais que recebem poderes para salvar o mundo de monstros malvados. O VR no título vem da tecnologia mesmo, porque no meio dos anos 90, o cyberespaço estava com tudo. De todas as tentativas da Saban de criar outro sucesso como foi Power Rangers, esse é de longe o mais sem graça de todos. Big Bad Beetleborgs foi a série que substituiu VR Troopers quando acabou o material dos Metal Heroes japoneses, mas foi ainda mais longe nessa coisa de adaptação americana, colocando crianças como protagonistas e fazendo uma série bem ao estilo Goosebumps. Diferente de VR Troopers, que é super genérico, Beetleborgs pelo menos parece ter sido feito com mais carinho. Pensaram melhor no que realmente agradaria às crianças e colocaram os
os elementos de Tokusatsu como um brilho a mais por cima disso. Não que essa série seja necessariamente boa, mas de todas as tentativas da Saban, eu acho que essa aqui fica em segundo lugar. Mystic Knights of Chernanog, outra maluquice da Saban, mas que dessa vez não é adaptação de nada. É material 100% autoral, baseado na cultura e história inglesa e irlandesa. Eu tenho curiosidade para um dia assistir essa série, só pelo quão ousada ela foi, no sentido de claramente produzir um negócio tosco e não se importar com isso. Os atores parecem se divertir, a galera que trabalhou na produção e até quem assistiu sempre lembra com algum carinho, sem esquecer, claro, o quão baixo orçamento a série é. Mas sei lá, eu consigo respeitar essa produção por isso. Ela sabe o que ela é. Curiosamente, a série foi cancelada logo depois da primeira temporada, e o dinheiro que já estava reservado para fazer a segunda acabou sendo usado para Fox Kids dublar um tal de Digimon Adventure. Papai Noel é a conexão do Sabanverso. Essa é a minha idiotice favorita que a Saban já fez. Como o Natal é uma data comercial especialmente importante para vender brinquedo, é óbvio que todas essas séries da Saban tiveram seus momentos natalinos. O plot twist é que o mesmo ator interpretou o Papai Noel em todos esses episódios. Então ele tava lá em Mighty Morphin, Masked Rider, VR Troopers, provando que todos esses universos noventistas da Saban são canonicamente conectados. Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Por fim, essa não é outra tentativa fracassada da Saban, mas vendo o sucesso absurdo de Power Rangers na época, é óbvio que outros estúdios tentariam criar os próprios heróis coloridos. Ao contrário de Chernanog, que eu respeito por aceitar o próprio cringe, essa aqui não dá não. Parece que nem eles estavam acreditando que isso daria certo. Chega a ser um desrespeito com as crianças achar que elas assistiriam essa porcaria. Só porque Power Rangers é meio tosco, então faz qualquer coisa aí que deve dar. Pô, o Zordon dos caras é literalmente uma gosma sem forma. Eles se transformam com essas tatuagens mágicas quando eles sobem nos discos transantes. É sério, o nome do negócio é esse. Eu juro que eu não tô de sacanagem. Mas a produção dessa série com certeza devia estar. Camada 5. Detalhes, questionamentos e ideias estranhas que nunca são tão óbvias ou simples quanto parecem. Meower Rangers é uma série oficial no canal do YouTube de Power Rangers, substituindo todos os atores humanos por animais. Os Rangers, no caso, são gatos. E a Rita é aquele meme do Doge. Mighty Morphin Meower Rangers teve 9 episódios em 2017. E não tem defeito, os gatinhos são muito fofos. Rosa de Galáxia Perdida. A Kendrix foi a primeira Power Ranger a morrer em ação, no episódio O Poder Rosa, em que os Rangers da Galáxia Perdida se uniram aos do espaço para derrotar mais uma vez os Psycho Rangers. A história por trás disso é triste e feliz ao mesmo tempo. A atriz Valerie Vernon, que fazia a personagem, foi diagnosticada com leucemia e precisou se afastar da série. Por isso, o planejamento era trazer de volta a Ranger Rosa da temporada anterior para assumir o lugar dela. E infelizmente a Saban nunca consegue acertar questões salariais com os atores, então quem acabou pegando o papel foi a Melody Perkins, curiosamente completando o arco de redenção da personagem, que quando abandonou a maldade disse que sonhava em um dia se tornar uma Power Ranger. O final feliz disso tudo é que a Valerie tá bem, ela é inclusive ressuscitada no final da temporada. Só que o mais surpreendente foi a Saban não parar de pagar o salário dela durante o afastamento da atriz, justamente para ela conseguir fazer o tratamento. Billy era o Ranger Fantasma. O personagem do Ranger Fantasma era um mistério durante a série Turbo, ajudando os heróis da temporada e só dizendo que era um velho amigo antes de desaparecer ao final dela. Em No Espaço, ele aparece mais uma vez em busca do Zordon que tinha sido capturado, dando a entender que a conexão desse personagem com os Power Rangers era realmente mais antiga. A ideia na época era que esse personagem fosse o Billy por trás da armadura. Infelizmente,
Infelizmente, nenhuma das séries teve tempo suficiente para desenvolver isso, mas ainda bem, porque nos quadrinhos conseguiram levar esse personagem a um potencial ainda maior. Ele deixou de ser o Billy para ser algo ainda mais primordial no universo da série. Ele é o Morfonauta, a primeira manifestação física da rede de morfagem, e que deu aos Squadron os poderes deles, iniciando toda a linhagem de Power Rangers daí em diante. DX Interactive Omega Megazord. Talvez o brinquedo mais ousado que Power Rangers já tentou lançar foi a versão Deluxe do Megazord dos Rangers ao Resgate. Basicamente, o negócio era uma antena de rádio, que captaria o mesmo sinal das antenas de TV na hora que o programa estivesse passando, e aí ele reagiria ao episódio com sons e luzes. Essa foi uma parceria maluca com a Microsoft para implementar a Smart Technology, que na época era o mesmo hype exagerado que as IAs estão passando agora. Então eu nem preciso explicar o quão fracassado isso foi, né? Hype tecnológico é sempre muito mais interessante na teoria, mas na prática não entrega um décimo disso. Então no final das contas lançaram só o brinquedo de Megazord padrão mesmo. A ideia de um Ranger criança. O Justin em Power Rangers Turbo certamente foi um divisor de águas pros fãs. Não, mentira, todo mundo odiou o garoto. A ideia da Saban ao fazer um Ranger criança que crescia durante a morfagem foi pra apelar pra criançada mesmo. Talvez eles gostassem de se ver na tela e a série voltaria a ter uma boa audiência, já que esse foi o pior período de Power Rangers na TV. Não funcionou, mas essa ideia também não veio do nada. O famoso Ranger branco que o Tommy encarnou era na verdade o Coen da Ranger, um garoto de 12 anos. E algumas séries depois, o King Ranger, que na versão americana trouxe o Jason de volta pra série, no Japão também era uma criança. Só que por lá ninguém nunca questionou esses dois ficarem grandes na hora de lutar. Não precisou esticar os moleques. O que aconteceu com Terra Venture? Terra Venture é o projeto de colônia espacial que a gente viu na temporada da Galáxia Perdida. Essencialmente é um grande terrário humano, que foi pro espaço com a missão de encontrar outro planeta para habitar, simplesmente pela curiosidade humana e espírito de aventura. A questão que fica é, o que rolou com essa colônia ao final da série? Eles encontraram um planeta, Mirinoi, de onde inclusive vêm os poderes dos Rangers nessa temporada. Mas e aí? 13 anos depois, em Samurai, a gente viu que o Bulk voltou pra Terra, de alguma forma. Mas ele nem sequer mencionou outro planeta. Fora que em algumas séries futuras rola crossover com esse time. Então eles têm que ter inventado algum jeito de voltar pra Terra, né? Só que canonicamente nunca explicaram nada. Como eles sabem invocar as armas e os Zords ou lutar? É mais uma daquelas perguntas que sempre fazem. De acordo com o universo expandido dos quadrinhos, ao entrar em contato com a própria rede de morfagem, os morfadores servem também como um link psíquico ao catálogo de itens disponíveis para serem usados. Sinceramente é o tipo de coisa que não precisava explicar, mas é legal que os quadrinhos vão e dão uma explicação mesmo assim. Power Rangers feito por Stan Lee? Esse é um rumor meio mal contado que rola por aí até hoje. Tudo isso se origina da parceria que a Marvel tinha com a Toei nos anos 70, em que eles criaram a série do Homem-Aranha japonês e os Sentais Battle Fever, Dangeman e Sun Vulcan. O rumor se baseia principalmente no quanto Stan Lee gostou de Sun Vulcan, e que por isso queria trazê-la para o público norte-americano essencialmente da mesma forma que o Sr. Saban fez anos depois, que, como eu disse, não é nenhuma novidade. Já tinham feito isso com filmes do Godzilla nos anos 50. Acabou que pra época pareceu um projeto caro demais e desnecessário, considerando que só dublar essas séries custaria 1/5 do valor, mas também não dublaram, aí já não tem muita explicação do porquê. Power Rangers Hexagon, a melhor temporada que Power Rangers nunca teve. Os planos para adaptação da 11ª série de Power Rangers, que conhecemos como Tempestade Ninja, eram bem diferentes. Olha pro Ranger Verde
dessa temporada, com essa armadura dourada no peito? Ele não te lembra um outro personagem bastante importante desse universo? Pois bem, a ideia original para Power Rangers Hexagon seria trazer o Tommy de volta, coisa que acabaram fazendo no ano seguinte com o Dinotrovão. Mas aqui ele agiria como um mentor de vários outros Rangers do passado, que eventualmente brigariam entre si sobre a melhor maneira de proteger o mundo. Então Hexagon seria essencialmente a guerra civil de Power Rangers. A ideia era expandir os conceitos apresentados em Eternamente Vermelho e amarrar todas as pontas soltas desde as séries pós-Zordon. É só ver como o Tommy naquele especial foi escrito, dando a entender que ele ficava de olho nos novos times, usando até umas frases que o Zordon usou na série original, pra passar esse ar de mentor lendário mesmo. Os 3 novos Rangers Ninja teriam recebido seus poderes do Ninjor, como foi lá em Mighty Morphin em algum momento, e meio que seriam pegos no meio dessa briga entre aqueles que preferem salvar o mundo de uma forma mais independente e os outros que gostaram da estrutura e orçamento mais oficializado mesmo. Os 2 Rangers vilões dessa temporada seriam meio que agentes secretos, só aumentando ainda mais a tensão política do negócio. Obviamente, o maior empecilho para essa série acontecer foi o custo. Trazer tantos atores de séries passadas ficaria caro demais, especialmente porque eles seriam personagens fixos durante uma temporada inteira, fora o custo de filmar algo na escala que eles estavam planejando. Por isso, o prego final nesse caixão foi justamente a compra de Power Rangers pela Disney, que nesse exato mesmo ano cortou custos. Foi tudo na pior hora possível. Starship Troopers e Galáxia Perdida. Tropas Estelares é um filme bem ruim de 1997, que mostra um futuro distópico em que exércitos são treinados para combater fora do planeta Terra. Eles usam um uniforme militar tão genérico que deu para ser reutilizado sem nenhuma alteração em Power Rangers na Galáxia Perdida, já que a história começa exatamente com a mesma premissa de um exército lutando contra aliens fora do planeta Terra. A Saban já adora reutilizar fantasias o tempo todo, né? Então zero surpresas aqui. Agora, um outro filme que Galáxia Perdida também copiou já é bem mais inesperado. Galáxia Perdida copiou Alien. No episódio 18 de Galáxia Perdida, a gente mal tem cenas de Power Rangers acontecendo. O episódio inteiro é numa pegada de filme de suspense, com os soldados investigando uma nave à deriva que foi invadida por aliens misteriosos, que tal qual o filme também mal aparecem para aumentar ainda mais o suspense. Quem já assistiu a Alien, um clássico do cinema, reconhece na hora as cenas recriadas praticamente 1 para 1. Tem o chefe da equipe assistindo só pelas câmeras, conforme elas vão parando de funcionar. Os soldados só enxergam as criaturas pelos sensores, mas não veem elas por causa da camuflagem. Tem pessoa capturada numa gosma nojenta. Acaba que tem uma cena com Power Ranger transformado ali no meio, mas o episódio se resolve exatamente como o filme, com a nave explodindo e o alien sendo sugado pro vácuo do espaço. Camada 6. O fundo do iceberg já raspou o assoalho oceânico e levantou tópicos bem questionáveis. Ernie era pra ser o Zordon disfarçado. O Ernie era o dono do bar de sucos que os Rangers das primeiras temporadas frequentavam. Mas existe um rumor de que esse personagem era pra ser o Zordon disfarçado. Isso vem da versão japonesa, em que o mentor mágico da série se disfarçou de zelador do prédio para proteger o santuário dos antigos guerreiros das tribos dos dinossauros. Curiosamente, em 2018, o Twitter oficial de Power Rangers meio que confirmou que essa teoria quase foi real durante o planejamento inicial da série. Mas eles descartaram a ideia porque a piada de um gordo que vende fruta estragaria o papel do Zordon. Anos 90, né? Ai ai. Proerd e os Power Rangers.
O ProErd, aplicado nas escolas brasileiras desde 1992, tem como objetivo ensinar as crianças sobre os perigos das drogas e bebidas alcoólicas. Esse projeto é uma importação do DARE norte-americano, que já foi comprovado aqui e em outros 58 países como ineficiente, mas isso é outro assunto. Tendo os heróis coloridos como ícones da cultura infanto-juvenil durante a virada do século, é óbvio que rolou alguns eventos em que o leão do ProErd posou para fotos com os Power Rangers. Com direito até comerciais feitos na era Turbo, tinha que ser, em que os Rangers vinham parabenizar crianças que pediam 5 drogas, não, que diziam não às drogas. Bonecos musculosos por causa da cultura americana. Talvez vocês já tenham visto por aí uns bonecos de Power Rangers super musculosos, até para as meninas da série. O primeiro Power Up especial inclusive deu gominhos pra barriga do Ranger vermelho. E isso, como muitos outros fatores de Power Rangers, vem da influência da cultura norte-americana sobre a série. Adaptar Super Sentai pro ocidente não era só sobre colocar rostos não asiáticos em destaque, era sobre a máquina cultural norte-americana que comunica os valores dessa sociedade. Então é só olhar para os quadrinhos da Marvel, da DC, pros G.I. Joes e várias outras figuras de ação que você vai ver uma coisa em comum entre todos eles. Esse é o visual que eles buscam para um super-herói norte-americano. 9/11 afetou força do tempo. O famoso atentado terrorista de 11 de setembro afetou diversas produções dos Estados Unidos, tanto nas mensagens que eram passadas depois desse caso, quanto nas edições de séries e filmes que já estavam prontos, prestes a estrear. E a temporada de Power Rangers Força do Tempo, de 2001, obviamente sofreu com isso. Quando comparadas às cenas japonesas, fica bem claro o quanto eles reduziram o número de prédios sendo destruídos nas lutas de Megazord, quantas das explosões tiveram o volume ou tempo de tela reduzido, e como o plot do vilão final da série saiu do ódio contra a humanidade do japonês para ser mais sobre questionar preconceitos e aceitação social daqueles que são diferentes. Blackface dos dublês. Como boa parte da equipe de produção, e especialmente os atores nas fantasias, são os mesmos japoneses que trabalham com Super Sentai, na hora de refazer algumas cenas de ação pra Power Rangers, é bem comum que eles se pintem e usem perucas pra ficar mais parecidos com as contrapartes norte-americanas. Dá pra ver que não é por maldade, é pelo corte de custos e pra não precisar contratar atores diversos pra representar um cast diverso. O que eu não sei se melhora a coisa, né? Puta que pariu. Ranger preto e Ranger amarela, racistas? Essa piada, que surgiu há mais de uma década, ganhou força principalmente depois do vídeo humorístico do canal Dropout, representando um Zordon racista que escolheu um Ranger negro pra cor preta, uma asiática pra amarela e um nativo americano pro vermelho. A Saban, na verdade, sempre incentivou muito a diversidade no seu cast de atores. E não foi só em Power Rangers, muito menos só na primeira temporada. Então a coincidência que aconteceu foi realmente só isso, coincidência. O Zack originalmente seria o Ranger verde, caso o Bioman tivesse sido aprovado no lugar de Zeo Ranger. E ninguém esperaria que o Tommy mudasse tanto de cor até chegar no vermelho. Enfim, esse é um assunto delicado, porque acaba dando pano pra maluco dos dois lados da discussão estarem errados ao mesmo tempo. O roteiro original de Eternamente Vermelho. Esse episódio passou por várias revisões de roteiro até chegar no que a gente assistiu, então o que tá nele é canônico, mas muitas das decisões por trás que levaram a isso eram pra ter se amarrado em vários outros pontos da história Ranger. Nesse episódio, os líderes vermelhos precisam impedir novos vilões de ressuscitarem o Serpentera. O nome do líder deles é Vengix, que teoricamente seria um setup pro vilão da temporada Hexagon, mas que acabou sendo reutilizado no vilão de RPM, e que mais pra frente voltou em Beast Morphers pra recosturar várias séries na timeline única. Dentre os vários supostos roteiros originais, rolou muito rumor digno de fundo de iceberg. A Kimberly teria se casado com o Skull, o Andros causaria um acidente que deixaria um Ranger paraplégico e mataria
outro. O Jason, primeiro vermelho na TV, passaria pro lado dos vilões, que pode ou não ser outro setup pra Hexagon que nunca rolou. Tem também um rascunho em que, ao invés do Serpentera ser ressuscitado, os vilões seriam um culto tentando trazer o Espectro Negro, colocando o Endros numa posição mais central, que levaria ele a montar essa aliança multitemporada pra impedir esse vilão. Mais uma coisa que poderia ser o setup de Hexagon. Então, Eternamente Vermelho não é só o hype de ver toda essa galera reunida, mas é ainda mais hype pra quem se enfiou no universo expandido de Power Rangers e conhece todas as referências que esse episódio poderia ter feito. O que, de certa forma, é o que os quadrinhos e o universo expandido fazem agora. Então eu espero que vocês tenham curtido esse iceberg cheio de curiosidades, easter eggs, conspirações e principalmente informação do universo expandido, que pra mim só torna Power Rangers ainda mais interessante. Se faltou alguma coisa, se você tem informação que complemente algo que eu disse, por favor, coloque nos comentários aí embaixo. As discussões nesses vídeos de iceberg sempre acrescentam muito ao vídeo. Esse aqui é o último vídeo em que essas mensagens do Pix vão ficar passando na tela, e um muito obrigado a todo mundo que me assiste e me acompanha, possa você apoiar financeiramente ou não. O importante mesmo é a sua presença e confiança no conteúdo que eu trago. Valeu!